Você sabe como funciona o sistema de abastecimento de água em Uberlândia? A cidade hoje tem só 11 caixas d'água espalhadas pelos bairros. Isso significa que se os rios secarem, essas caixas suportam o consumo da cidade em no máximo 24 horas. A represa de Sucupira e a de Bom Jardim não foram feitas para serem grandes reservatórios de água. O abastecimento de Uberlândia depende da vazão dos rios. A função básica dessas represas é regularização da vazão para que a gente possa abastecer a cidade durante todo o ano. Nós temos hoje outorgado na represa do Bom Jardim 2.000 litros por segundo, mas é importante que nós possamos deixar bastante claro que essa função dessa represa precisa ser somada à vazão de afluência do rio. Então eu dependo do volume de água do rio para que eu possa manter essa represa e abastecer a cidade. E ela tem cumprido esse papel. Ela não tem aquela função de eu manter a água estanque aqui parada durante todo o ano. Eu dependo sim da vazão do rio para manter essa represa para que nós consigamos então abastecer a cidade de Uberlândia. E esse sistema era o suficiente. A vazão de chegada, essa vazão de afluência que chega na represa ao longo dos estudos, mostrou que era suficiente esse volume de água para que se passasse os momentos mais difíceis, que é o período de estiagem, que mesmo um volume menor que estivesse chegando no rio, a represa conseguisse sim manter o abastecimento dentro de uma normalidade. Mas isso mudou. Houve uma redução considerável, principalmente nos últimos 2 anos, no volume que chega do rio. Aí não está sendo fácil manter o nível de consumo. Olha os sinais aparecendo na represa de Bom Jardim. O lago tem a capacidade de 2.500.000 metros cúbicos de água. Sucupira é menor, tem 1 milhão de metros cúbicos. Agora, o que isso significa em relação ao que é gasto? Se nós somarmos um volume aproximado de 2.500.000 metros cúbicos de água no sistema Bom Jardim, aproximadamente 1 milhão de metros cúbicos de água no sistema Sucupira, se a gente somar isso tudo, pegar um consumo médio que nós temos na cidade, em torno de 200.000 metros cúbicos, isso seria aí em torno de 15, 20 dias, dependendo do período, do momento, da época do ano. Então é sim uma reservação pequena, nós precisamos da vazão de chegada de água do rio. A reserva de água em Uberlândia é feita nessas estruturas. Ao todo são 25, espalhadas por 12 sistemas. A capacidade total é de 118 milhões de litros de água. Parece muito, mas pode não ser suficiente para abastecer a cidade por um dia. Os reservatórios não ficam com 100% o tempo inteiro. É também fundamental que a população possa entender que eu não posso ter uma água armazenada por muito tempo. Então é importante que ao longo do dia eu tenha uma cota máxima e eu tenha uma cota mínima no reservatório, para que eu possa promover essa troca de água e estar sempre ofertando uma água sempre de melhor qualidade. E por quanto tempo que fica nos reservatórios manteria o consumo da cidade? Numa situação extrema, seria dependendo do horário. Se eu pegar aquele horário de consumo maior, talvez 8, 9 horas, num consumo, uma madrugada, um final de semana, um domingo, uma segunda-feira, que são dias de menores consumo, umas 12, 15 horas de reservação. Por isso, a segurança hídrica de Uberlândia depende de investimentos. A captação de capim branco é um caminho. E de mudança de comportamento. No primeiro semestre, houve redução no consumo de 9,5% em média, comparando com o ano passado. Mas esse mês vai ser de alta, 4%. Pode ser por quem ainda não fechou a torneira do desperdício. A gente volta a insistir para que a população possa, sim, permanecer com aquele hábito da economia, com o costume, e deixar isso se tornar perene, deixar isso se tornar contínuo, para que que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, também tenham a condição de ter a água na condição de quantidade e qualidade que nós temos. Porque senão ele vai acabar faltando. Bom, a gente até já está discutindo aqui antes com os nossos especialistas. Nós convidamos para estar conosco aqui no MGTV Primeira Edição o professor do Instituto de Geografia da UFO, Cláudio de Mário, o Mauro, o representante da Bacia Hidrográfica de Araguari, Antônio Giacomini, e o representante do DEMAI, Leocádio Pereira, que é diretor técnico do DEMAI. A gente estava falando de segurança hídrica, E a gente sabe que existe aí até uma perspectiva nada boa de crise hídrica, O que é preciso ser feito? A gente falou de investimentos ali, Leocádio. O que nós temos que ter dentro de um planejamento para uma cidade que não para de crescer, cada dia mais entra pedidos de diretrizes para novos investimentos em Uberlândia. Então, o que nós temos que ter? Um planejamento de médio e longo prazo. São obras que não se faz da noite para o dia.
E a limitação, quais são as limitações? As limitações é o que está outorgado em Sucupira e Bom Jardim, são 2 metros cúbicos para cada sistema. O que nós temos que buscar? Qual é a capacidade de garantia pensando na segurança hídrica? Qual o outro ponto? Foram feitos vários estudos com relação ao Rio Araguari. Na década de 80 já se falava na transposição do Rio Araguari para o sistema Bom Jardim. Então o DEMAI fez todos esses estudos e apontou o Capim Branco como sendo o local de melhor condição para fazer a ampliação do sistema. É uma ampliação que vai em 3 etapas, que agora, né, que deve finalizar até 2018, a primeira etapa, mais 2 metros cúbicos, em 34, 38, mais 2 metros cúbicos, e lá em 50, fechando 6 metros cúbicos. Ou seja, Uberlândia teria a capacidade de 10 metros cúbicos por segundo na década de 2050. Porém, o que nós temos que fazer é toda uma gestão com relação ao sistema e trabalhar com a população, com as atividades, novos equipamentos de mercado que possam ser desenvolvidos para diminuir os custos de água e fazer a gestão justamente do sistema, garantir o equilíbrio do abastecimento, aumentar o número de reservação, o número de adutoras e subadutoras e também de setorização para reequilibrar todo o sistema, inclusive para garantir a segurança do sistema, porque nós temos, além dos 2 sistemas atuais, nós temos outras interferências nos mananciais, a ferrovia, a rodovia e o poliduto da Petrobras. São situações que colocam em risco esses mananciais. Então a segurança hídrica também passa por aí com relação de você ter opções de você manejar o sistema. Então o Capim Branco, no momento que ele estiver executado, ele vai poder, inclusive, de permitir reformas, melhorias e ampliação sem causar desabastecimento. Então uma segurança hídrica também passa por aí. Professor Giacomini, professor Cláudio, vocês acreditam que Capim Branco realmente seja o caminho? É uma alternativa, né, mais viável, mas ela não é a única, porque nós temos um problema de custo operacional muito elevado, porque a altura manométrica para você transpor essa água demanda um custo de energia muito, muito elevado. Isso vai encarecer a produção de água. Então, ao mesmo tempo, nós temos que desenvolver, promover na bacia do Uberabinha e do Bom Jardim determinadas ações para manter aquela vazão afluente do qual o engenheiro falou anteriormente. Ou seja, desenvolver programas de proteção ambiental, proteção dessas nascentes, para que a água que venha da chuva, ela tenha um caminho de escoamento mais equilibrado, maior infiltração, maior restituição, inclusive há algumas políticas públicas relacionadas com utilização de água subterrânea, que deve ser evitado para fins que demandem muito gasto, e nós estamos observando isso hoje na bacia do Uberabinha, irrigação com pivô central, que é altamente consumidor de água, com bateria de poços. E essa água está, com certeza, sendo retirada do Uberabinha e dos seus formadores. Né? Então, são intervenções humanas indesejáveis que nós temos que partir para fiscalizar e disciplinar. Depois eu quero até saber se ainda estamos em tempo, porque eu queria ouvir o professor em relação a esse ponto do Capim Branco. O assunto água é um assunto que implica numa discussão de integração de ações. Primeiro, você precisa, nas áreas de cabeceiras, como disse o professor Giacomini, ter a possibilidade da infiltração da água, porque essa água ela vai alimentar os rios no período das secas. Então, nós precisamos de água lá. O melhor reservatório que nós temos não é a Sucupira, não é o Bom Jardim, mas é o solo, são as rochas, armazenando água durante o tempo todo. Nós tínhamos covoais, áreas naturalmente existentes nos topos da Chapada, que davam alimentação do curso de água durante o período da seca. Isso nós já não temos mais, porque foi gradativamente essas áreas foram sendo afetadas. Um estudo preparado pelo plano da Bacia do Paranaíba, da qual nós fazemos parte, mostra que até 2030, 92,8% da água vai ser usada no setor agrícola. Nossa, mas é pouco?
É muito, é uma barbaridade. É muito. O que significa dizer que esse setor, que já tem aprendido, que já tem desenvolvido tecnologias, porque o problema não é técnico, é de decisão política. Então, cabe às autoridades da região agirem para a mudança das metodologias e das ações e, consequentemente, garantir que essa água infiltre, como disse o professor Giacomini. Bom, aí depois nós temos os reservatórios específicos que são construídos para reter água durante algum período. Então nós temos Sucupira e temos o Bom Jardim no nosso caso. Depois nós temos que ter também reservatórios de grandes proporções na área urbana, para depois que a água saiu de lá, ela ficar reservada também. Nós não podemos ter apenas alguns espaços pontuais de localização e de preservação. Então nós precisamos realmente, essa é uma alternativa, mas não pode ser essa. Entendi. Quer dizer, tem que investir em reservação de água na superfície e na área urbana para poder ter garantia, para garantir água no período da... Vamos dizer, queima uma bomba, queima equipamento. Nós precisamos ter água reservada e, consequentemente, ter possibilidade de distribuir. Com relação a capim branco, eu tenho uma posição muito crítica em relação a capim branco. Porque se você não tiver a preservação das áreas de cabeceiras, não tiver água lá em cima, você não vai ter água lá na represa. A represa, para ter água, ela precisa que a água migre para lá, tá certo? Então, nós precisamos que nas áreas de cabeceira dos rios, nas nascentes, ao invés da gente ter simplesmente atividades que concentram a possibilidade da água escoar superficialmente de uma maneira em período muito curto, torrencial. Você viu o que aconteceu em Belo Horizonte nesta semana. Essa semana, né? E aqui em Uberlândia, eventualmente, pode acontecer sim, em diversos lugares, inclusive na Avenida Rondon Pacheco, com risco de levar carro, levar pessoas. Então nós temos que garantir a água lá em cima, nas cabeceiras, nós temos que ter reservatórios importantes implantados, com desassoreamento, porque o caso, por exemplo, do Bom Jardim, que está menos da metade do reservatório, está assoreado. Então nós estamos praticamente captando água de superfície, a fio de água. Então é um conjunto de ações, e eu digo para você, Mônica, para não tomar todo o tempo. Mas nós temos tempo ainda. Nós temos tempo. Que bom. Mas eu quero dizer para você o seguinte, não vai resolver nada se nós não tivermos ações políticas integradas, de políticas integradas. O setor rural, o setor das indústrias, o setor de abastecimento. A gente às vezes joga a responsabilidade no DEMAI, mas se o DEMAI não tiver água disponibilizada, a água vai ser disponibilizada lá em cima, nas cabeceiras. Quanto a isso que o professor coloca, e o Orlando Giacomini também, tem a maior importância. Tanto é que o DEMAI desenvolve um programa chamado Programa Buriti, que ele integra com o produtor rural e com o município de Uberaba. Agora estamos firmando um protocolo justamente para nós, a 4 mãos, né, que precisa ser feito, vai ser firmado agora, justamente para que possamos desenvolver o projeto juntamente com eles. Eles têm o projeto Microbacias e é importante. E o Comitê de Bacia tem um papel fundamental, porque você transpõe os rios, eles não é de um município, é uma bacia hidrográfica integrada com todos os municípios e com todas as ações. Então tem uma importância enorme de preservação das nascentes, né, de atividades de conservação de solo, de técnicas de conservação de solo que permita fazer isso. Porque antes existia toda uma cobertura vegetal que tinha um papel importantíssimo. Hoje não tem mais. E nós temos que criar mecanismos que comportem como se fosse a cobertura vegetal e que permita essa água infiltrar. Então isso é importante. A gente está preparado para abastecer 1 milhão de pessoas? Então, é nesse ponto que eu queria tocar. Por favor, porque professor. nós tínhamos uma realidade e ela mudou em 2 sentidos. Sim. Primeiro, o aumento da demanda, né? E não só a demanda urbana, no caso específico de Uberlândia, mas como um todo, como o professor Cláudio citou, a demanda pela irrigação. A demanda pela irrigação, na verdade, é uma demanda por alimentos, e alimentos baratos. Isso que a agricultura irrigada está proporcionando hoje para a população brasileira. Mas isso é uma outra discussão. Voltando aqui no nosso foco da segurança hídrica para Uberlândia, o segundo ponto que mudou foi justamente o arranjo espacial do território, da bacia. Ou seja, nós tínhamos uma vegetação de cerrado, ela tinha um equilíbrio hidrológico, um equilíbrio energético, de balanço de energia, balanço hídrico, que foi modificado. E o projeto Buriti, por exemplo, é uma tentativa de recuperação. Então nós temos que partir para um arranjo territorial
que seja compatível com a produção de alimentos. No caso da bacia do Uberabinha, por exemplo, não pode ter captação superficial, já é uma área de restrição de uso, captação superficial para irrigação não tem outorga, não pode. Isso foi uma decisão tomada dentro do comitê de bacia para proteger a cidade. Agora, você vê, existem os bons e existem os maus, infelizmente, que aqueles que querem tirar a vantagem procuram os subterfúgios de, então vamos furar poços, captar essa água, só que você está captando a água antes que ela chegue no rio. E nós estamos notando isso na captação lá principalmente do Sucupira. Tá? Eu vou ter que encerrar a nossa conversa, mas já prevendo que vamos ter que voltar a este assunto tão importante que depende, né, justamente desse envolvimento todo da sociedade. Não há vida, não há desenvolvimento sem água. Né? Exatamente. Então, quero contar novamente com a participação de vocês, já agradecendo. O professor Giacomini, Flávio, trouxe uma notícia que eu gostaria de dar para o pessoal de casa, que nos próximos 3 meses teremos chuvas e muita chuva, professor. Só para a gente encerrar rapidamente. Na previsão do IGAN, né, do Instituto Mineiro de Gestão de Águas, nós vamos ter o mês de dezembro, janeiro e fevereiro mais chuvosos pelo menos dos últimos 7, 8 anos aí. Que seja uma chuva boa, sem ser como foi BH, né? Principalmente o mês de dezembro, que vai ser em termos de 40% acima da média. Janeiro dentro da média. E fevereiro? E fevereiro de 20% acima da média. Esse é o professor Antônio Giacomini, presidente da Bacia Hidrográfica de Araguari. Muito obrigada pela presença. O professor Cláudio de Mauro também. E também ao Leocádio Pereira, do DEMAI. Obrigada, e já contando com a participação de vocês em breve. Agradecemos, estamos à disposição. Obrigada.